A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica Unos. É uma grande alegria ter você conosco para mais um Espalhar Amor, onde nós estamos estudando o livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão. Nós estamos estudando as virtudes derivadas. E hoje nós vamos estudar duas virtudes principais, cardeais, que têm suas derivadas. Nós vamos estudar as virtudes derivadas da fortaleza e as virtudes derivadas da temperança. Parece que vai ser muita coisa, mas vai passar bem rapidinho. São poucos pontos para essas virtudes, tá? E aí a gente vai explicando, vai falando para você, e aí nós vamos juntos encerrar essas partes das virtudes, ok? Na próxima semana a gente já encerra as partes das virtudes e nós vamos começar a falar sobre a oração, ok? Que Deus vai nos conduzindo neste caminho. Então vamos começar aqui falando o que é a virtude, né? O Padre Antônio Rui Marim diz o seguinte pra gente: diferente das outras três virtudes cardeais, a fortaleza não tem partes subjetivas, senão unicamente partes integrais e potenciais, ou derivadas, pela razão que vimos indicar. Ele vai dizer o seguinte: partes subjetivas ou especiais. A fortaleza não tem partes subjetivas, ou de diversas espécies, por se tratar de uma matéria muito especial e determinada, como são os perigos da morte. Mas, dentro dessa unidade específica, subjetiva, destaca um certo ato principal, que é o martírio, do qual diremos algumas palavras. Então, o martírio, né, é um dos atos principais da virtude da fortaleza, porque você tem que resistir, tá? Ele vai explicar aqui pra gente o que é o martírio. Ele vai dizer que o martírio pode ser definido como o ato principal da vida de fortaleza, pelo qual se sofre voluntariamente a morte em testemunho da fé ou de qualquer outra virtude cristã relacionada com a fé. Então, o martírio, ele é a morte feita pela fé, né? Você sofre uma morte por causa da fé. Não é de qualquer forma, não é por qualquer motivo. Você vai morrer por causa da fé ou uma virtude que esteja relacionada com a fé. E ele continua: segundo essa noção, o martírio se relaciona com 4 grandes virtudes cristãs: com a fortaleza, com a fé, com a caridade e com a paciência. Tá? Então são 4 as virtudes. Com a fortaleza, que é a virtude de qual brota diretamente a virtude elicitiva, que é a virtude principal, a virtude o martírio surge diretamente da fortaleza, tá? Constitui seu ato principal, já que leva a uma máxima tensão, a resistência contra o mal. Não há maior resistência contra o mal antes entregar a vida do que trair a fé ou apartar-se do caminho da virtude. Então, o martírio é isso. Você se colocou lá, você tem que renunciar à fé, senão você vai morrer. Então você escolhe morrer para defender a fé. Então você está resistindo ao mal, né? E você morre. Mas você morre com essa grandeza, né? Ele se relaciona também com a fé, que é a virtude final pela qual se sofre o martírio. Então é o motivo por que você está morrendo. Você está morrendo para defender a fé. Mesmo se tratando de uma outra virtude cristã, que é, por exemplo, em defesa da castidade, né? Se não se relaciona com a fé, não haveria verdadeiro martírio. Por exemplo, uma mulher que se deixa matar somente para conservar a honra, desde o ponto de vista puramente humano. Por isso se diz, com razão, que o martírio é uma testemunha de fé cristã, ao dar a sua vida por ela. Então, por exemplo, se a pessoa ela é casta, tá? Se a pessoa ela é casta, e quer morrer casta, mas a pessoa não faz isso por Cristo, mas porque ela não quer ter relacionamento com ninguém, então significa que ela não está morrendo por Cristo. Então ela não está cometendo martírio. Agora, a pessoa sabe que Deus não se agrada do pecado contra a castidade, e mesmo assim ela se voluntaria para morrer, ela está vencendo o pecado. Ela está vencendo o mal, está morrendo
pela fé. Se relaciona também com a caridade, que é a virtude imperante, ou seja, a virtude motora que impulsiona a sofrer o martírio por amor a Deus ou de Cristo. Sem ela, o martírio careceria de valor meritório, como diz expressamente São Paulo, e como a virtude imperante influi no ato realizado com maior profundidade do que a própria virtude elicitiva. Segue-se o martírio, segue-se que o martírio é o maior ato extremo de caridade que pode se fazer nesta vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então, a caridade, né, é a virtude pela qual você sofre. Porque você vai sofrer por amor a Cristo, por amor à virtude, por amor a Deus. Então você não vai morrer por qualquer coisa, você vai morrer porque você ama a Deus. Né? Então, por amor a Deus e pela defesa da fé, eu não vou permitir que... Eu prefiro morrer do que cometer tal pecado. Entende? Então esse é o ponto. Né? E com a paciência, que brilha em grau heróico nos mártires, suportando sobretudo as longas privações e tormentos que costumam preceder ao próprio ato do martírio. Então, por exemplo, muitas das vezes o martírio não é só o martírio, né? As pessoas são torturadas. Então vamos dar um exemplo aí de pessoas que precisavam renunciar a Deus para poder serem salvas. Elas eram açoitadas, eram flageladas, algumas crucificadas, para depois falar: você renuncia a seu Jesus? E a pessoa: não. Então você vai morrer. Então pode me matar. E a pessoa morria. Então muitos deles, claro, tem alguns que morreram sem a tortura, mas é mais comum que surge com a tortura primeiro, tá? Torturam para tentar tirar a pessoa da fé e a pessoa ainda assim prefere morrer. E ele vai trazer para mim algumas condições essenciais para que essa virtude seja realmente a virtude do martírio. Então, para que exista um verdadeiro martírio, são necessários as seguintes características: a morte corporal, né? A defesa da fé ou de uma virtude cristã. É isso. Então são essas duas características. Precisa ter a morte corporal e precisa ser em defesa da fé ou de uma virtude cristã, ok? Então ele vai dizer o seguinte: a morte corporal aceita voluntariamente. Não basta desejar ser um mártir para ser um mártir de verdade. Nem sequer sofrer grandes dores ou feridas por causa da fé. Ou seja, não adianta você ser torturado e ser libertado. Tá? Você não é mártir. Não adianta, por exemplo, você, sei lá, ser, por exemplo, preso, entende? Para ser mártir. Não, você tem que ter a morte corporal para ser considerado mártir mesmo, ok? Se você sofre grandes dores, sem ela dar a morte corporal, você não se tornou mártir por causa da fé. Ela tem que seguir a morte. Entretanto, por certa analogia, diz Santo Tomás de Aquino que é possível falar de certos martírios morais ou de reação, de coração. Então, por exemplo, você está numa faculdade onde todo mundo é ateu e você está sendo atacado pela sua fé, tá? Então pode se colocar como martírio moral, mas não é um martírio, tá? Você não vai se tornar um mártir por causa disso, né? Quando você morrer, você não vai ser colocado como mártir da igreja, mas você aceitou um martírio moral, isso espiritualmente para você cresceu em virtude, ok? Neste sentido do martírio moral, a Santíssima Virgem, que não sofreu martírio corporal, foi considerada sempre, sobretudo, o mistério de sua compaixão aos pés da cruz, como rainha soberana dos mártires. Tá? Então é uma coisa que você pode saber. Vamos supor, você sofreu ataques de fé. Por exemplo, eu sofri ataques de fé na faculdade.
tá? Atacavam a religião, falavam sobre os padres, falavam sobre muitas coisas, e eu lá tentando defender, e muitas vezes não dava, às vezes não permitiam que eu falasse. Às vezes eu conseguia falar, mas às vezes não permitiam que eu falasse, tá? Então, nesses momentos a gente sofreu ali um martírio moral, tá? Mas não sou um mártir da igreja. Não morri, tá? E outra coisa aqui tem que ser em defesa da fé ou de virtude cristã. Então, por exemplo, o que eu sofri na faculdade era sobre a fé, sobre a igreja, sobre a igreja católica, sobre o que eu acredito, sobre Maria, sobre a igreja católica e as indulgências, sobre a caixas bruxas. Eles falavam das caixas bruxas como se fosse coisa da igreja católica, entende? Então, todos esses pontos eram pontos que eram levantados na faculdade. Mas aqui também, na parte dos mártires especificamente, tem que ser sobre a fé. Sobre a fé. Então, se sofre a morte em defesa de uma virtude puramente natural, por exemplo, a virtude de ser organizado, né? Sem relação alguma à fé cristã, ser organizado não tem nada a ver com a fé, né? Não há martírio propriamente dito, desde o ponto de vista teológico. Então não tem martírio nesse caso. O verdadeiro martírio supõe sempre um perseguidor da fé ou de outra virtude cristã. Então, eu dei o exemplo aqui das meninas que são atentadas contra a castidade. Vem um homem perseguidor que não acredita na castidade. E ela acredita que para ser verdadeiramente santa, precisa ser casta, porque assim ela pode dedicar-se a Deus. E essa virtude da castidade está relacionada com Deus. Não está relacionada por não querer ter filhos, por isso ou por aquilo. Está relacionada com Deus. E então eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Então, o verdadeiro martírio supõe sempre um perseguidor da fé que produz a morte corporal a quem resiste às suas perversas solicitações. Quando se trata de uma criança, por exemplo, não se requer outra coisa além da morte sofrida realmente por Cristo, mesmo ignorando totalmente, como no caso dos santos inocentes. O martírio produz neles seu efeito qui ex opere operato, à semelhança do sacramento do batismo. Por isso se chama martírio de batismo de sangue. Tá? Então, o martírio se chama de batismo de sangue. Tá? Vamos também ter aqui algumas explicações que ele trouxe pra gente, que eu quero trazer para vocês. Não é propriamente mártir quem imola a sua vida em favor da caridade. Tá? Então, por exemplo, quando alguém está cuidando de vítimas de peste, as pessoas que estavam na época da pandemia, cuidando das pessoas, elas não são mártires, tá? Porque falta um perseguidor contra a virtude da fé ou alguma virtude ligada. Também não foi assassinado por motivos... Também não são contadas as pessoas que são mortas por motivos políticos, tá? Ainda que for morto pelos mesmos inimigos da religião. Se você é uma pessoa que foi morta por motivos políticos, também não é um mártir. Tá? Nós temos aí uma teologia chamada Teologia da Libertação que prega que alguns mártires políticos são considerados mártires mesmo. E não são mártires, gente. Só foram assassinados. Né? Juscelino Kubitschek não foi... Juscelino Kubitschek? Não lembro se é esse, né? Mas aquele que foi para ser presidente e foi assassinado não é um mártir. Kennedy não foi mártir. Entende? Não foi mártir. O martírio propriamente dito justifica o pecador devolvendo-lhe a graça santificante. Pelo menos se sofre com a atrição dos próprios pecados, em se tratando de adultos, e remetendo-lhes toda a pena temporal devida por eles. O mártir vai diretamente para o céu
imediatamente, sem passar pelo purgatório, e terá no céu um prêmio especial, a auréola dos mártires. Então, olha que legal. A pessoa que morreu pela fé, por amor a Deus, ela ganha. Se ela não quer mais os pecados, se arrependeu dos pecados, ela vai diretamente para o céu sem passar pelo purgatório, porque ela já se justificou aqui e se limpou aqui diretamente. Então ela vai direto para o céu sem passar por purgatório e ainda ganha uma graça a mais do que os outros santos. A graça do martírio. Vale lembrar que todos os apóstolos, exceto João, passaram por martírio. Todos os apóstolos. Então todos eles são mártires. Olha que legal. Né? Você vai estar no mesmo grau de santidade que os apóstolos. Aí aqui vemos as partes integrantes e potenciais ou derivadas da virtude da fortaleza também. E vai trazer para a gente algumas derivadas da virtude da fortaleza, que estão constituídas ambas pelas mesmas virtudes materiais, mas com a particularidade de chamarem partes integrantes quando se referem aos perigos de morte, e partes potenciais, ou virtudes derivadas, quando se referem aos perigos menores. No total, são 6, distribuídas entre os 2 atos fundamentais da fortaleza, acometer e resistir. Tá? Então ele vai trazer aqui para a gente agora a lista dessas virtudes. Então, para acometer as coisas grandes, ou seja, para fazer coisas grandes, com prontidão de ânimo e confiança, no fim, a magnanimidade. Sem desistir, apesar dos grandes gastos que venham a ocasionar, a magnificência. Então, a magnificência resiste, a magnanimidade te dá força para fazer. Para resistir às dificuldades, primeiro, para resistir às dificuldades causadas pela tristeza dos males presentes, paciência e longanimidade. São 2 virtudes que são da fortaleza também. Sem abandonar a resistência pelo prolongamento do sofrimento, a perseverança e a constância. Não nos é possível, por falta de espaço, o estudo detalhado de cada uma dessas virtudes, tá? No mais, por seus próprios nomes ou pelas breves referências com cujas quais vão acompanhadas, expressam com suficiente clareza o magnífico conteúdo de cada uma delas. Tá? Então a gente não vai poder aprofundar nessas virtudes, porque senão não dá tempo da gente falar também das virtudes da temperança, que a gente precisa falar ainda, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a temperança, que é curtinha também, a gente vai passar aqui bem rápido para você saber. Então ele vai trazer para a gente o seguinte: a virtude da temperança, como virtude cardial, tem partes integrais, subjetivas e potenciais, que são as derivadas. Vamos nos limitar a um simples enunciado com clareza suficiente para nos dar uma ideia exata de cada uma delas. Tá? Então, primeiro, partes integrantes são, como sabemos, aqueles exercícios que integram uma virtude ou ajudam-se em seu exercício. A temperança tem 2. Primeiro, vergonha não é propriamente uma virtude, senão uma certa paixão louvável que nos faz temer o opróbrio e confusão que se segue de um pecado torpe, impulsionando-nos a evitá-lo. Seu pecado oposto é naturalmente a desvergonha. Tá? A segunda é a honestidade. Como parte integral da temperança, a honestidade é o amor ao decoro, que provém da prática da virtude. Coincide propriamente com o honesto e o espírito e o espiritualmente decoroso. É uma certa limpidez ou pulcritude espiritual que se opõe frontalmente ao torpe e por isso pertence à temperança. Então ele vai trazer para você uma rejeição ao que é sujo, ao que é ruim, ao que é errado. Partes subjetivas ou especiais.
São as diversas espécies nas quais se subdivide uma virtude cardeal. Como a temperança tem por principal missão moderar a inclinação aos prazeres procedentes do gosto e do tato, suas partes subjetivas se distribuem em dois grupos. Sobre o gosto ou a nutrição. Na comida, a abstinência. Na bebida, a sobriedade. Sobre o tato ou a geração. Temporalmente, a castidade. Perpetuamente, a virtude, a virgindade. Partes potenciais ou derivadas da virtude da temperança. São as virtudes anexas ou derivadas que se relacionam em alguns aspectos com sua virtude cardeal, embora não tenham toda a sua força ou se ordenem somente aos atos secundários. As correspondentes à temperança são as seguintes: contra as tentações desordenadas, muito veementes, continência, refreando as paixões fortes, moderando a ira, coordenando as paixões fortes. Moderando a ira, segundo a reta razão, a mansidão. Moderando o rigor do castigo, a clemência. Moderando os movimentos internos e externos, dentro dos seus justos limites, segundo o estado ou condições, modéstia, que é subdividida em outras 5 espécies. Na estima de si mesmo, a humildade. No desejo da ciência, a estudiosidade. Nos movimentos do corpo, modéstia corporal. Nos jogos e diversões, eutrapelha. Nos vestidos e adornos, modéstia no ornamento. Tal é maravilhoso o curso das virtudes correspondentes às diversas partes da virtude cardeal na temperança, ante a impossibilidade material de examiná-las dentro dos limites desta obra. É preciso fazer uma exceção com a mais importante de todas, a humildade, que é uma das grandes virtudes fundamentais que sustentam e levantam todo edifício sobrenatural, como veremos na continuação. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a virtude da humildade. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer você, que Deus abençoe e nós nos vemos na próxima formação.